não o andar nu, nem ter os cabelos emaranhados, nem a imundície, nem o jejum, nem o dormir no chão e o cobrir-se de cinzas, e o acocorar-se sobre os calcanhares, purificam o mortal que não está da dúvida liberto. Esta é talvez novo aprendizado. Se ao ouvirem as palavras, em nenhum momento se ouviu a palavra vara, que reina esta série. A vara tem vários significados, mas geralmente é um significado de autoridade, de submissão, de braveza. Assim como o professor antigamente dominava as crianças, as forçava a estudar, dava punições. E isso gera medos. A religião, ela é a chave da vara, porque ela criou uma situação onde, juntamente com a política, cria medos e te oferece uma vida em um outro espaço, em outro tempo, em outro lugar que não seja aqui. Dependendo de quanto seguir a vara. As influências externas na sua existência são varas. Porque sua personagem tem medo de fazer mudança. Mas lembra que esses sutras não foram proferidos para público em geral. Não eram palestras bem abertas ao público. São extrações que os discípulos de Buda, que haviam alcançado a iluminação, que haviam despertado deste mundo limítrofe que é acreditar ser alguém, do eu. E eles recebem através disso informações básicas para se direcionar. É um pouco igual a que as palavras que são proferidas aqui, principalmente relacionadas com a meditação e a prática. Apenas quem está firme, dedicado, inteiro, conseguirá aproveitar. É se ouvir aqui lhe dá noção. Por isso que havia um atrito com Aisha na época que ela resolve colocar os vídeos online. Ela foi autorizada porque a intenção era boa. Mas nem todos que estão ouvindo esses vídeos do outro lado têm noção de que se passa por aqui. Portanto, quando ele passa essas informações, elas são muito mais perceptíveis para quem está no caminho da prática, como ele ensinava. Só que Buda, como vários mestres, adotou alguns esquemas. Ele transformou seus seguidores em monges que renunciavam à vida simbolicamente e se afastavam mesmo da vida mundana para viver com ele. Mas isso não é algo novo. É algo que se alguém passeia para a Índia e vê os sadhus, eles performam todos esses rituais que Buda está falando. Se cobrem de cinzas, ficam agachados nos calcanhares, jejuam,
se chicotam. Os nossos freis também faziam isso. Existia antigamente no caminho uma maneira muito agressiva consigo mesmo. A mente não é o problema, ela é uma crença. Acredita ser a informação que está ali dentro contida, porque ele foi alimentado desde que chegou neste planeta. Vamos focar neste momento e nessa vida. Esqueça se tem outras, porque essa já é complexa o suficiente. Então, toda essa bagagem lapida um ego, lapida um ser humano, dependendo da família onde é gerado, receberá. E não é você dando toda a liberdade aos teus filhos que eles irão crescer sem essas repressões. Porque elas já fazem parte de todo o sistema. E às vezes a sua maneira de fazer diferente irá poluir suas mentes também e treinar suas mentes a viverem uma personagem. A ausência da personagem precisa surgir em cada um. Este espelho será transmitido. Não querer fazer uma cópia ou fazer que seus filhos sejam diferentes de você, como você foi criado, por exemplo. Libertos de dependência, libertos de escravidão, longe de uma vara. Porque a sua vara também irá se impor. O medo de cair fora da linha acaba sendo presente. Não tem uma maneira certeira, senão olhar para si e transmutar. Agora, Buda fala isso porque ele viveu isso como sua experiência. Ao sair daquele palácio de Lumbini, ele foi morar no mato com os ascetas. Esses ascetas existem em várias das linhas da religião hindu. Às vezes até hoje você está andando nas estradas do interior, verá um monge Jain caminhando pelado. Ele só tem um leque de pena de pavão. É tudo que ele carrega. Isso é porque ele é tão vegetariano de que quando ele for sentar, ele precisa esse espanador para tirar o pó. Vai que uma formiga está lá e ele senta em cima dela. É tão limítrofe. Buda saiu de uma realidade, de uma escravidão, de uma família rica, que era o rei, que tinha a vontade que Buda fosse a continuação da sua estirpe, ou seja, o rei, que tivesse filhos que pudessem continuar levando isso na frente. Manteve ele fechado nesta vida, sem poder observar o restante. Ele não sabia que existia pobreza, não sabia que existia doença, não sabia nada. Porque ele só vivia a realidade que foi criado por ele viver. Então, até ele sair e assumir o seu primeiro passo, era um coitado. Na verdade, muito culto, porque estudou, mas era um idiota. Ele só fazia aquilo que era permitido, só vivia no espaço onde era permitido. A necessidade de sair disso gritava bem do fundo. Assim como gritou em alguns de vocês. Que não é todo mundo que chega na meditação porque ouve este grito. Às vezes eles chegam porque o irmão chamou, o amigo vem junto comigo porque não consigo ir sozinho. Acontece.
Mas quando existe esse chamado, a necessidade de ir, é a primeira coisa que te dá vontade é arrancar seus cabelos, acabar com aquela coisa que viveu artificialmente durante uma vida inteira. Brigar com todo mundo ao seu redor. Mandar tudo a puta que pariu. Alguns fazem. Mas com o tempo e na prática verá que isso não é necessário. É isso que Buda fez. A sua busca, quando ele saiu, claro que a história é longa, mas ele foi morar nas florestas, nu, jejuando, comendo raízes quando encontrava, sofrendo. Isso é uma vara que se autoimpõe. Não é através da punição, da automortificação, de ficar se polindo, que irá chegar em algum lugar. Mas através da entrega é descobrir que a vida nesta vida. Como pode alguém deixar esse mundo se primeiro não experimentou o mundo? Mas é exatamente assim que a maioria da humanidade vive. Nem saboreou. Está lá só de face, preenchendo um papel. Mas isso não é verdadeiro. Nem por ele e nem por quem está ao redor. Apenas um fazer de conta para preencher o papel. Como pode? Se torna uma prostituta da situação, prostitui sua existência. A ideia é uma terminologia interessantíssima para usar, porque isso é exatamente aquilo que a humanidade acaba vivendo. Você vive na situação, assim como a prostituta está transando com alguém. Ela oferece seu corpo, fica lá, faz de conta que está gozando, recebe o dinheiro, fez seu papel e se manda. Existe alguma presença viva nisso? Existe alguém lá que de verdade está celebrando a vida, nem um lado nem o outro? É falso. É uma ensinação que deriva a partir de taradice ou de pensamentos da mente, de uma situação, necessidade de viver, medo de ousar e ir na frente. Então, Buda chama esse se jogar no mato, se afastar, uma vara. É também medo de encarar a vida. Mas foi importante para ele viver um lado e o outro. Mas hoje ele está aqui no pedaço te falando que nada disso irá te ajudar, se a menos que não se liberta daquilo que acredita ser. Ou seja, se continua prostituindo-se, não tem como ter um orgasmo. Isso só acontece quando existe química, quando existe sentimento, quando existe uma troca verdadeira. Transar por transar é chucre, vazio. Preenche talvez uma lacuna, uma carência, alguma coisa na sua mente, mas não tem conteúdo. Então, por que se maltratar? É exatamente o que a gente está vendo nesses dias. Quem maltrata a sua existência, quem se chicota, irá sofrer depois. Porque isso você vai acumulando e carregando.
Então, esta questão de fazer jejum, se torturar para conseguir ir além da mente, é igual a lutar contra a mente para sair da mente. Não tem como sair da mente e cair para a mente se usa a mente para combater a mente. Não existe raciocínio lógico para te dizer é esta maneira que você observa a mente para se destacar da mente, porque esse é o verdadeiro ponto de visão. Seria muito fácil. Mas tudo isso é uma armadilha no qual está preso. A humanidade toda está presa. Se chegar pela lógica, tentando entender como observar até se desconectar do observado. O meu convite é observa. É assim como Buda falou há mais de 2.500 anos atrás. Observa a respiração. O convite do observar é observar alguma coisa que está acontecendo naturalmente, no qual um pode confiar, é permanecer focado, presente. A chama de uma vela, a respiração, o batimento do coração. Algo que te mantém focado no momento presente. Não observar os pensamentos para viajar neles e encontrar qual pensamento é importante. E nem lutar com esta mente para destruí-la. Não há resposta nisso. Mas a resposta no caminho feito passo após passo. Mas se não estiver presente caminhando, não haverá caminho. É isso que ele fala. Que qualquer coisa que você for alimentar a sua vida, trazer à sua vida, fazer para focar mais em si. Que isso precisa surgir de um espaço de amor para si. Não de tortura. Afinal, a sua vida já é uma tortura, é uma prisão, é uma obrigação a ser e viver em função do outro. E se o outro não está aí de acordo, e você não agrada, ele irá brigar. E você dá valor a isso. Se teus filhos batem no pé no chão, você faz as vontades dele. Onde existe o seu espaço? Onde existe o limite? E lembra que você é aquele que define o limite. Porque o limite de cada um é onde começa o outro. Aí ninguém interfere na vida do outro. Ninguém tem autorização de lhe dizer o que fazer viver. Nem eu. E não é isso que eu faço. Quero que abra seus olhos para perceber. Então, não martirize-se mais. Porque isso não te leva a lugar nenhum. Ele passa isso para os seus discípulos, porque já em 2.500 anos atrás existia essa forma asceta de se isolar no mato e voltar à natureza. Viver pelado, e até hoje, como eu falei, na Índia ainda continua. Não há resposta nisso. Não há resposta nos bens materiais do mundo em criar uma vida melhor, se tornar alguma coisa, sei lá, construir seu império ou guardar dinheiro para aposentadoria. Isso
é fútil. Mas o caminho do meio que ele está oferecendo é, a partir desse caminho, deixar se desenvolver. Não existe nada que irá salvar a sua vida. Nada que irá salvar a sua pátria. Não existe ninguém senão si mesmo. Mas por chegar nisso, não precisa de se machucar. A questão da tortura física, de chegar aos limites extremos dos sadhus, de automortificação, Buda não considera um caminho, mas uma perda de tempo. Afinal, que adianta você ficar fazendo isso? A tendência é experimentar. Ficar dias sem comer, de repente se amarrar, sei lá. Pessoas experimentam coisas, mas se há dentro uma pequena semente de verdade em direção ao caminho para seguir, talvez isso seja útil. Mas se não houver, está apenas acabando consigo. A prática é uma ferramenta para permanecer no momento presente. Nada mais. Não é uma dependência, mas apenas uma chave para abrir a porta em direção ao seu caminho. Eu posso deixar esse planeta falando, e ainda haverá aqueles que acreditam que eu falei diferentemente. Não são minhas palavras, então. Assim como Buda proferiu. Mas é maneira que se aproxima de si. Não precisa de saborear o outro lado. Apenas vem por meio. Encontra a sua independência. Cai do mundo, mas não caia fora dele. E mantenha o caminho.